Olá, queridos, graças a Deus, está começando o programa Entre Amigos. Estamos começando agora com o nosso programa de número 4. Hoje, esta noite, Deus com certeza irá falar ao seu coração. Estaremos aqui louvando a Deus, exaltando a majestade santa. Hoje nós teremos dois convidados especiais, como sempre, né? No programa Entre Amigos, sempre trazemos amigos, né? A Bíblia diz que devemos amar ao amigo em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Hoje nós temos a participação do pastor Maxwell Lima e a irmã Karine Uchoa, lá de Maceió, Alagoas. Eu vou liberar agora a câmera para vocês conhecerem, e o pastor Maxwell Lima vai dar a sua saudação, a irmã Karine vai dar também a sua saudação. E desde já eu peço para que você compartilhe esta live com seus amigos, nos grupos, para as pessoas que você acredita que vai ser abençoada com esta live. Está aí já na tela o nosso amigo, companheiro, pastor Maxwell, e a irmã Karine. Dessa feita, o Maxwell estará se apresentando, dando a sua saudação. Irmã Karine também logo após. É com você, pastor Maxwell. Paz do Senhor a todos. Primeiramente, é com imensa alegria, né, que eu saúdo a todos com a paz, satisfeito, grato por esta oportunidade em que o nosso amigo aí, presbítero Edilson, muitos anos aqui, né, esteve conosco aqui em Maceió, né, e é uma satisfação muito grande, né, estar participando desse programa, como diz o nome, Entre Amigos. Estar entre amigos falando da palavra de Deus não tem coisa melhor. Então, que Deus abençoe, fique conosco. Você terá uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Irmã Karine, essa irmã abençoada que conhecemos há muito tempo ali em Maceió, levita do Senhor, que Glória. Ama louvar a Deus. Aleluia. Amém. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra muito grande estar participando dessa live tão abençoada, né, junto com o pastor Maxwell, nosso amigo também, presbítero, irmão Edilson, e vamos adorar Jesus, né? Aleluia! Glória Ele é maravilhoso! Ele é poderoso! Aleluia! Passe o que passar, mas estamos de pé, porque Jesus é bom e sustenta o seu povo. Aleluia! É verdade. Que realmente nós somos sobreviventes, né? Somos sobreviventes. Quem nunca passou por algo difícil, né, por uma grande tribulação, por uma grande luta, mas está aqui para contar a vitória e pode até dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós iremos fazer uma rápida oração apresentando o pastor Maxwell, que estará trazendo uma palavra que fala sobre redenção, né? Ele terá um tempo para ministrar a palavra de Deus. Antes de orarmos, queremos aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos que já estão aí compartilhando a live, já estão comentando, né? Nosso irmão Charles Cruz, nosso irmão Adilson Araújo, lá de Curitiba, que também estava em Maceió, está morando agora em Curitiba, e mais outras pessoas. Temos o Hélio Silva, Adilson, pastor Emílio Medeiros, Juraci, várias pessoas aqui já participando e assistindo. E vamos fazer essa rápida oração. Pastor Maxwell Lima vai estar ministrando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso e eterno, queremos te louvar por todos que estão assistindo neste momento esta live, aonde, Senhor, o único intuito, Senhor, é que o teu nome seja glorificado e que a palavra, Senhor, seja ministrada às pessoas que estão distantes. Pai querido, nesta pandemia, Pai, visita essa pessoa que está assistindo, que está vendo agora e ouvindo, Senhor, a tua palavra. Usa o teu servo, o pastor Maxwell, aonde nos trará uma palavra, Senhor, uma palavra falando sobre redenção. O mesmo, Senhor, terá a oportunidade de fazer o convite para as pessoas que estiverem assistindo, de entregarem sua vida a Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos também a irmã Karine, que também logo mais vai estar louvando de novo. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A irmã Karine vai aguardar e vai louvar a Deus após o pastor Maxwell. Amém? É com você, pastor Maxwell. Pode ministrar a palavra de Deus. Estão me ouvindo bem? É Deus? Tá bom. Sim.
Quero, desde já, pedir que, se você tem em sua Bíblia, abra em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e versos 18 e 19. Vamos tomar por base esse texto para falarmos um pouquinho a respeito de redenção. Diz assim a palavra do Senhor: Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. O resgate que ele pagou não foi simples ouro ou prata, como vocês sabem muito bem. 19. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Estou lendo aqui na Nova Bíblia Viva, a tradução, então pode ser um pouquinho diferente da sua, mas esse texto vai nos dizer que Deus, ele pagou um resgate, e a moeda desse resgate foi o sangue de Cristo Jesus. Quando falamos de redenção, nós temos que entender um pouquinho o que é redenção. A palavra redenção, no original, é pagamento de uma propriedade, resgate de uma... Então, a redenção é um ato que está dentro da salvação. Então, quando estudamos sobre soteriologia, que é sotério, salvação, logia, né, estudo ou tratado, quando fazemos esse estudo da salvação, nós vemos que o processo da salvação, assim que Jesus salva, ele nos salva por meio da redenção, através do sangue de Cristo. Então, nós vemos esse estudo e dentro desses poucos minutos, queremos falar um pouquinho a respeito da redenção de uma forma bem prática. Então, o que é redenção? Hoje nós temos que entender que Jesus, ele morreu para salvar todo o pecador. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 32, diz que Deus colocou todos debaixo, né, da desobediência, para que pudesse exercer da sua misericórdia para com todos. Então, a graça de Jesus, ela foi exercida através da misericórdia do Senhor sobre todo aquele que nele crê. Então, a expiação de Cristo, a redenção não é para alguns, a redenção é para aquele que nele crê. Por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos disse que ele colocou todos sob a desobediência. Aleluia. Para que, da mesma forma que ele deixou todos no mesmo modo, ele pudesse exercer misericórdia também para com todos. Então, quando nós olhamos, a nossa vida estava em perigo. Estávamos condenados por causa do pecado adâmico. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. E todos estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, afastados da glória, sem direito à glória. Nós não tínhamos direito algum por causa do pecado que havia em nós. E foi preciso algo ser feito. E o que é que foi preciso? E aí o apóstolo Pedro diz, não foi com ouro nem prata que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus. Interessante que o salmista, escrevendo o Salmo 49, versículos 7 e 8, ele diz, o homem pode ter muito dinheiro, e por mais dinheiro que ele tenha, é impossível ele pagar o resgate de uma alma, é impossível ele fazer com que esta alma deixe de ir para o inferno. Então, por mais dinheiro que o homem tenha, é impossível este homem pagar a redenção da vida de alguém, a alma de alguém, a salvação de alguém. Nós vemos que este dinheiro, essa moeda de troca, foi o sangue de Cristo Jesus. E é interessante isso, quando olhamos lá para Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 9, a palavra de Deus diz assim, o Senhor é digno de receber Aleluia. o livro e quebrar os seus selos, e abri-lo. Por quê? Porque ele foi morto e com seus comprou pessoas toda tribo, povo e nação. Então a moeda para o nosso resgate foi o sangue de Cristo Jesus. Para entendermos bem o que significa isso, nós voltamos lá para o Êxodo, capítulo 21, quando Deus, através de Moisés, começa a falar acerca das leis, né, do escravo. E é interessante isso para entendermos de fato, na prática, como funciona. Se alguém tivesse dado uma dica, vamos dizer,
eu tivesse algo para fazer e pedisse um dinheiro emprestado ao meu amigo presbítero Edilson Pereira e dissesse a ele, me empreste aí R$1 milhão. R$1 milhão para que eu possa fazer um negócio que eu quero fazer. Eu sei que dinheiro ele tem, isso não é problema. E aí eu pedi a ele esse R$1 milhão. E ele disse assim, olha, eu podia até entrar em sociedade contigo, mas eu não quero, eu vou te emprestar e você vai me devolver. E independente se der certo o seu negócio ou não, você vai ter que me pagar de algum jeito. Então, era mais ou menos assim que funcionava o mercado de escravos no Velho Testamento. E a Bíblia diz em Êxodo que se o homem fosse judeu, ele tinha uma chance de libertação maior. Se ele não fosse, ele iria pagar alguns anos a mais. Como é que funcionaria? Vamos dizer que eu pedi emprestado ao presbítero Edilson esse R$1 milhão e não deu certo o meu negócio ao longo do tempo e esse dinheiro foi correndo juros e não deu certo. Eu chego para o presbítero Edilson e digo, olha, meu amigo, infelizmente eu não vou ter como lhe pagar. Ele disse, infelizmente, eu vou ver o que você tem o que no seu nome. Ele ia pegar as terras, o que eu tivesse no meu nome, casa. Se o que eu tivesse não valesse R$1 milhão, aquilo que eu estava devendo a ele, eu e minha família se tornaria escravo dele. Então a gente, por obrigação por lei, tinha que ser escravo dele. Se eu fosse judeu, eu ia passar 6 anos escravo, e no 7º ano, por lei, eu teria que sair a forro com a minha família. Mas eu iria pagar esses 6 anos de trabalho para Edilson por causa da minha dívida. Se eu não fosse judeu, eu teria que passar 49 anos trabalhando. Só poderia sair no 50º ano, que era o ano do jubileu, que assim permitia que o escravo saísse em liberdade. Então é interessante, irmãos, porque aqui nós vemos a nossa real situação. Por quê? Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vemos isso muito claro. Se você lembrar lá daquela viúva, no capítulo 4 de 2 Reis, os credores bateram na porta dela para levar os seus 2 filhos, por causa de uma dívida que o seu esposo havia deixado. E aí, ela diz, não, ela foi atrás de Eliseu e disse assim, veio aí os credores na minha porta e vai levar os meus filhos, porque o teu servo trabalhava contigo, deixou uma dívida, não tenho como pagar. Então, a forma de pagamento era como escravidão. Então, estávamos nessa... Então, vamos dizer que eu estava na mão de Edilson, eu não era judeu, eu teria que pagar 49 anos trabalhando. Mas vamos dizer que 10 anos eu sofrendo na escravidão, nas mãos do Edilson, e toda vez que Edilson pensar, ele pegou 1 milhão meu, vou botar a quebrar em cima desse camarada. Toda vez que ele pensasse na dívida, ele iria me castigar e aumentar o meu trabalho, e era direito. Eu estava escravo dele. Né? Eu e minha família, se eu tivesse esposa e filho, também teria que virar escravo de Edilson. Então, o que é que acontece? Qual a única forma de eu sair disso? Esperar o ano do jubileu ou alguém pagar a minha dívida. E eu me tornaria escravo desse alguém. Então, vamos dizer que a irmã Karine Uchoa, era parente, e ainda tinha isso, tinha que ser parente para resgatar. E aí vinha lá, a irmã Karine viu o sofrimento, viu meu sofrimento, o sofrimento da minha família, 10 anos já que eu estava sofrendo, ainda tinha mais 39 anos aí de sofrimento. Ela sentiu misericórdia por mim e chegou no Edilson e disse assim, quanto é a dívida do meu parente Maxwell? E ele ia dizer, olha, era 1 milhão antes, mas agora já está corrigido o valor, tem 10 anos, ele está devendo muito dinheiro. Disse, não importa, quanto é a dívida? É X, pronto, está aqui o dinheiro, pago, Maxwell não deve mais nada. Agora, eu seria escravo de quem? Da irmã Karine. Então, por direito e por lei, eu seria escravo da irmã Karine. Então, o que é que a irmã Karine fez? O papel de Jesus com a irmã Karine. Estávamos nós lá, devendo, todos pecaram, destituídos da glória, devendo uma dívida que a gente não tinha como pagar, escravos do pecado. Estávamos nós nessa condenação. Ou a gente esperava o tempo necessário para isso, que não tinha, não tinha dinheiro no mundo que pagasse, como diz o salmista Davi, mas veio um parente resgatador, um parente que teve íntima compaixão por nós, um parente que se importou com o nosso sofrimento, se importou com a nossa dor,
e ele tomou as nossas dores. E chegou para o nosso devedor e disse assim, qual é o preço? E o preço foi dito, é o teu sangue. O preço para o resgate deste homem é o teu sangue. E aí Jesus não pensou duas vezes. Ele disse, se é o meu sangue, eu irei. E é interessante isso. A palavra de Deus diz em Efésios 1:7 que ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a sua abundante graça. Então, a graça de Jesus, ela é ilimitada, né? A graça de Jesus, e a graça, os irmãos sabem, é favor imerecido, não merecíamos, né? Mas Jesus é o Boaz lá do Velho Testamento, o nosso parente resgatador, né? Mesmo que a gente estivesse sob uma condenação, ele nos decidiu resgatar. E é interessante, meu amigo Edilson, irmã Tine e os demais que nos assistem, é interessante que essa palavra de resgate, ela é traduzida de 3 formas no grego. Agorazo, exagorazo e lutro. O que é o agorazo? Vamos lá, vamos resumir aqui. A Karine foi lá e pagou a dívida. Ela fez o agorazo. Ela me tirou das mãos do Edilson. Mas eu agora sou escravo de Karine. Ela tem todo o direito de me fazer trabalhar para ela, de me vender, se quiser, né, de me colocar novamente no mercado de escravos, mas ela não quis. Ela é o papel de Jesus, vamos dizer assim. Ela não quis. Aí entra a segunda palavra. Além de ela me resgatar, ela não permitiu que eu voltasse para o mercado para ser vendido para alguém. Entra uma palavra chamada de exagorazo. Tirar, né? Tirar do mercado. Então ela comprou e me tirou do mercado. Aí ela foi além. Aí entra a terceira palavra, que é lutos, ou lutrose no grego, que significa, além de tirar do mercado, de resgatar, pagar o preço, é libertar o escravo. Isso aqui é muito interessante. Jesus, ele não só nos pagou a dívida, Jesus não só nos tirou do mercado, Jesus, ele nos deu liberdade. Jesus é tão bom que ele poderia, por lei, nos tornar escravos dele. E, por lei, ele poderia nos fazer trabalhar para ele, porque ele pagou a dívida que nós devíamos. Mas ele nos redimiu, pagou a dívida, nos tirou do mercado, ou seja, a gente é dele e ele não vai permitir que ninguém nos compre. Uma vez salvo, meu amigo, ele não vai permitir que a gente volte para a escravidão. E glória a Deus. Mais, ele nos libertou. Isso aqui é que eu amo em Cristo Jesus. Ele nos deu liberdade. Ele disse assim, olha, eu lhe resgatei, paguei a sua dívida, tirei você do mercado, mas você não é obrigado a me servir. Fique em paz, vai embora. Você tem liberdade, você me serve se quiser. Você é minha propriedade, porque por lei eu paguei a sua dívida. Mas vai em paz, fique à vontade. Se você me quiser servir, se não quiser, também não sirva. Isso é glorioso em Jesus. Isso é maravilhoso da parte do nosso Jesus, porque Jesus, ele nos deixou livres, né? E a Bíblia diz isso em Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo libertou. Ele nos deixou livres, ele disse, vai em paz. E a gente tem uma dívida eterna. Se a gente entender redenção, a gente não sai mais nunca dos pés do Senhor Jesus. Se a gente entender redenção, a gente vai entender que nós somos eternos devedores. Por mais que ele tenha deixado a gente ir, que nós possamos fazer, como diz lá em Êxodo ainda, diz que se o homem fosse aforro, ele tinha um direito. Ele poderia ir a juízos na frente dos anciãos da cidade e dizer assim, olha, fure a minha orelha direita. E com isso ele estaria... Eu estou com a verdade, mas não sou livre. Eu quero servir ao meu Senhor. Isso aqui é um ato que está me dizendo que eu serei eternamente escravo dele. Mesmo ele me dando liberdade, eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Então que nós possamos, irmãos, ser como escravos da orelha furada. Jesus, ele nos deixou livre, mas a gente foi diante da justiça, foi diante das pessoas, foi diante dos amigos e disse assim, nós somos escravos da orelha furada. Ele deixou a gente ir, mas a gente não quer, a gente quer ficar aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós temos que entender isso.
Nós temos que entender isso. Nós somos escravos da orelha furada. E quando a gente entende isso, a gente não reclama da vida, a gente não tem... Porque tem crente, meu amigo, que acha que tem direito de pedir as coisas ao Senhor. Não, eu sou crente, Deus tem a obrigação de fazer. Não, peraí, você é escravo. Você é um escravo. Ele pagou sua dívida, a gente é que tem que estar pagando a ele. A gente está numa dívida eterna. Então, nós não temos, ele não tem obrigação nenhuma conosco, por incrível que pareça. A gente é que tem que parar com ele. E quando a gente entende redenção, a gente entende até a respeito de dízimo, a respeito de tantas coisas dentro da igreja. Por quê? Se eu sou escravo da Karine, ela pagou minha dívida, e ela me deixou livre, e disse assim, pode plantar aí nas minhas terras, viva com a sua família, e tudo que você ganhar, a única coisa que eu quero é que você me dê as primícias, e viva com 90%. Então eu quero isso. Se a gente entender isso, quando a gente fala de dízimo, a gente não vou dar 10% a Deus. Não. É ele que está nos permitindo viver com 90%. É ele que está dizendo assim, eu sou tão bom que você me deve uma dívida, mas eu estou deixando você plantar na minha terra e você colher aí à vontade. Você vai viver com 90%. Meu irmão, isso é para a gente glorificar a Deus de pé, meu irmão. É para a gente adorar a Deus todos os dias, porque o preço foi pago. E a gente é um eterno devedor. Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. E um texto interessante sobre redenção, perdão, puxei aqui um texto interessante sobre redenção, Colossenses. Eu queria que, se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, que é uma tradução bem fácil de entendimento. Diz assim, capítulo 2 e o versículo 13, a parte B, e do 14 em diante. Diz assim, então, ele, Deus, deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou os pecados. Aleluia. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, ele venceu. Tem algumas traduções que diz, ele despojou os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz do Calvário, onde foram tirados os pecados de vocês. Isso aqui é muito forte. Se a gente entender isso aqui, parar para entender isso aqui, Jesus pegou a nossa dívida, e quando lá em Israel, na antiguidade, tinha um negocinho lá que eles diziam que era deixar no prego. Por isso que até hoje a gente diz assim, quando está devendo alguém, vamos deixa aí no prego. Põe no prego. Por causa justamente que quando alguém devia a alguém, se colocava um prego na porta do devedor. Então, cada vez que você ia devendo, a pessoa que você estava devendo tinha direito de colocar um prego na porta, que era para dizer às pessoas que você devia a ele. Então, o que é que o Colossenses está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo? Que quando Jesus deu o último brado na cruz do Calvário, o penúltimo brado, tetelestai, ele estava dizendo, está pago. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo, a dívida que estava contra você, eu tirei os pregos, tudinho, tirei os pregos, tirei toda a dívida. E ele disse, e ele fez mais, ele cravou na cruz. Para que ele fez isso? Porque ele pegou a nossa dívida e cravou na cruz. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 15, deste modo, ele despojou os principados e potestades. Isso aqui é muito lindo, isso aqui, meu amigo. Isso aqui é muito lindo. Porque ele pegou a nossa dívida, pregou na cruz para expor o nosso adversário. A palavra despojar é tomar o despojo, né? É tomar uma propriedade de alguém. Quando Israel estava numa batalha, que vencia o inimigo, ele tomava os despojos. E o despojo era aquilo que era bom, era aquilo que era, né, precioso. Então ele tomava os despojos. E diz a história extra bíblica que quando eles vinham chegando em Jerusalém, o atalaia que estava lá em cima, vendo o exército chegar, eles gritavam, Israel venceu a batalha porque está trazendo na mão os despojos. Eles ficavam balançando assim, ó, os despojos do inimigo, que era o símbolo da vitória deles. Aí Jesus pegou isso e disse assim, olha, tá aqui Edilson, tá aqui Karine, tá aqui Maxwell, e jogou na cruz do Calvário. Pá! E despojou, ele envergonhou os nossos adversários.
Ele disse assim, ó, aqui, ó, o símbolo da minha vitória estava nas tuas mãos, mas a partir de agora está pago, a partir de agora é meu, a partir de agora é minha. E Jesus, ele nos pagou, nos comprou com direito, pela lei, e despojou o nosso adversário, fazendo com que os nossos pecados fossem perdoados. Eita, glória a Deus! Vale a pena servir a esse Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Vale a pena servir a esse Jesus. É verdade. E aí, o que é que Jesus fez? Ele foi além. Eu já vou partir aqui para o fim, que a hora não espera. Mas ele foi além. Jesus, ele nos pegou, comprou, pagou a dívida, nos tirou da escravidão, nos deu liberdade, mas ele disse assim, agora, se você quiser ficar, tem uma coisa. Eu posso lhe tornar filho. Eu posso lhe dar direito na minha herança. E aí, entra ali aquela parábola do filho pródigo. Né? O menino gastou tudo, mas ele caiu em si, ele disse assim, epa, meu pai tem tudo lá, eu vou voltar. E quando ele voltou, o pai o recebeu. E além de... Porque se a gente olhar a lei judaica, o menino não tinha mais direito à herança. O menino tinha gastado tudo, a sua parte. E ainda mais, aquele menino poderia morrer, porque ele tinha tido o pai como morto. Ele pediu a herança com o pai vivo. Mas aquele menino somos nós. Né? A gente gastou tudo que Deus nos deu. Muitas das vezes a gente gasta, mas quando voltou, o que é que Jesus fez? Ele não nos tornou. E ele chegou com esse discurso assim, ó, me torne como um dos seus escravos. Aí o que foi que o pai disse? Não. Vem aqui, meu filho. Eu estou esperando você há muito tempo. Tem anel para você, tem roupa para você, meu filho, roupa boa, tem sapato para você. E ainda tem banquete, aleluia, tem banquete esperando você, meu filho, tem festa. E outra coisa, o anel ali, a alparca, a roupa e o banquete era dizendo, você, mesmo gastando a sua parte, você ainda tem direito à herança. Aleluia, glória a Deus. Você ainda tem direito à herança. E então, o pai está esperando. Para provar isso, vamos ler em Gálatas, olha o que diz. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz Gálatas, capítulo número 4, e o versículo 4 e 5. Eu vou ler na minha tradução aqui, que fica mais fácil. Diz assim, mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. É muito forte, meu amigo. Isso aqui é muito forte. Né? Então, Jesus veio, e além de fazer tudo que fez, ele disse assim, ainda vou dar uma raspinha para vocês. Vou dar o meu espírito e vocês têm direito à herança. Vocês têm direito à herança. Vocês são filhos. Da mesma forma que eu tenho direito à herança do meu pai no céu, vocês também agora têm direito à herança. Então Jesus fez algo a mais. Jesus não só nos redimiu, Jesus nos deu direito à herança. Olha o que diz aí, eu queria que você abrisse em Romanos 8, e eu já vou encerrar aqui nesse versículo, Romanos 8 e 15, que nos diz a mesma forma, aleluia, glória a Deus. Romanos 8 e 15 diz assim, vou ler aqui na minha tradução, pois vocês não receberam espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam um espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Então, meu irmão, saia com essa palavra nesta noite. Você foi comprado, você foi redimido. Glória a Deus. E, além disso, Jesus, além de ter pago um alto preço, ele te tornou filho, te deu o seu Espírito, você tem direito. Ele disse, eu não te dei um Espírito para que você esteja em medo, em temor. Não, Jesus nos deu um espírito de liberdade. E se todas as vezes que o inimigo querer te acusar, todas as vezes que o inimigo querer falar contigo, aquele a quem você devia, você diz, a dívida foi paga, tetelestai, lembre ao seu adversário que a dívida foi paga e Jesus é o dono da nossa vida. Fique com essa palavra, meu irmão. Glória a Deus, fique com essa palavra. Jesus
é o dono da nossa vida. E por mais que muitas das vezes a gente esteja desanimado, faça como o apóstolo Paulo. E outra coisa, meu amigo, é importante a gente entender que apesar de ele nos dar o direito de filho, nós ainda somos servos dele. Nós somos escravos do Senhor. Apesar de ele nos dar o direito, nós temos que entender o nosso lugar de servo. O apóstolo Paulo entendia tanto isso que ele, todas as vezes que ele ia começar a sua carta, ele dizia: Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra do servo ali é doulos, no grego, que significa escravo. Ele está dizendo: Paulo, escravo de Cristo. Paulo é eterno servo do Senhor. Então, que nós possamos entender, apesar do direito que ele nos deu, nós somos eternos escravos de Cristo Jesus. Fique com essa palavra, meu irmão. E você que está nos ouvindo, se tem alguém que está afastado de Cristo, que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração. E que você entenda que não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Jesus. Ele é tão bom que nos deu liberdade para vivermos o livre-arbítrio, mas ele está te chamando neste momento e te dizendo: vem para casa, filho, tem anel, tem alparca, tem roupa e tem banquete para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue com a tua vida, abrindo a tua mente para você entender o que Deus tem para a sua vida é muito maior daquilo que você pensa ou imagina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo, por esse tempo que você me permitiu aí. Que Deus te abençoe e continue sendo um canal de bênção para a vida de muitas pessoas que estão precisando de Deus. Amém. A irmã Karine deve ter acontecido algum problema com ela, ela vai já estar de volta. Vamos aguardar. Queridos, só lembrando, viu, pastor Maxwell aqui, um comentário do nosso amigo pastor Gerson Calisto, ele deixou aqui dizendo algo que o irmão já falou, né, que é Paulo, escravo de Jesus, né? Paulo, ele também era escravo de Jesus, quando ele anunciava, quando ele falava, ele dizia, né, sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Aleluia. A nossa irmã Karine deve acontecer algum problema com ela. É interessante o que eu queria falar também, aproveitando para ver se a irmã Karine ela vai conseguir entrar, é que Deus ele está de braços abertos ainda aguardando, né, esse filho que se distanciou da casa do pai. Como o amado falou, a herança ainda está na casa do pai, só que basta você retornar. Foi necessário que aquele filho pródigo retornasse, né, retornasse à casa do pai, né? É interessante que o irmão dele, mais velho lá, disse: mas eu estou aqui na tua casa, mas tu nunca me desse um cordeiro para celebrar com meus amigos. E o que foi que o pai disse? Meu filho, como se dissesse, não precisava nem você pedir, já é tudo teu. Aleluia, né? É interessante isso, tem pessoas que estão na casa de Deus e não entende isso, que você está na casa do Pai, é tudo teu, né? A graça misericordiosa de Deus já está sobre nós, só que temos que estar na casa do Pai. E queremos aproveitar, se tem alguém agora assistindo e queira voltar para Cristo, ele pode colocar no comentário: eu quero, né? E aí nós vamos orar por ele. E se caso ele está assistindo depois que já foi gravado, é só entrar em contato conosco, no contato que está aí embaixo, passando aí, para que você entre em contato conosco e possamos orar por você, né? Nós estamos dizendo aqui, irmã Karine, que esse é o tempo, né? Deus está dando uma oportunidade para as pessoas reconhecerem a Cristo como Salvador, né? Quantas pessoas, graças a Deus, por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, voltaram para Cristo? Quantos aceitaram a Cristo? Eu acredito que vai ter testemunhos na igreja, alguém dizendo: olha, eu quero contar o meu testemunho, eu entreguei minha vida a Cristo nessa pandemia, porque não é falta de palavra. Você pode abrir o Instagram agora, está cheio de pessoas ministrando ao vivo, você abre o Facebook, o YouTube, ou seja, a palavra de Deus está sendo pregada. Então, Deus está dando uma oportunidade para você que está me ouvindo. Você que, quem sabe, até está na igreja, mas você realmente não se decidiu por Cristo. Você tem o nome de cristão, mas falta tomar uma decisão de verdade, dizer: eu tenho que levar minha vida a sério, né? Eu tenho que levar minha vida a sério. Aleluia! Louvado seja Deus. E você que está afastado, retorne para a casa do Pai. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. O pastor Maxwell, o pastor Gerson Carlisto, ele deixou duas referências aqui, que eu acho interessante, 3 referências. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, que diz assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Versículo 23, fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Versículo 24, portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Solteiros ou casados, consagrem-se. Aleluia. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Descanso na providência divina, ele colocou aqui. E 1 Coríntios 6:20, ele ainda encerra dizendo aqui, ó, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo, princípios sobre a vida conjugal, ele falando ali. Aleluia. Pode falar suas considerações finais, desde já agradecendo a Deus pela vida da nossa amiga, irmã Karine Show, que foi nas pressas aí. O cantor João Paulo não pôde por alguns motivos pessoais, e ela aí, de prontidão, através do nosso amigo cantor Benildo, né? O cantor Benildo, ele sempre está nas lives, hoje Deus ele disse, me perdoe. Benildo. Ele disse, hoje me perdoe, eu não vou estar na live, mas eu vou estar dando apoio. Já falei com a Karine, e aí Deus moveu as águas, né? Deus abençoe, viu, irmã Karine? Eu aprendi aí que o pastor está presente, né? Ele que vai orar por nós, né? O pastor Maxwell vai estar orando por nós aí e abençoando Amém. Todas as vidas, aproveitando neste momento, orando pelo nosso país, né? Pelos nossos governantes e orando pela igreja, né? Que está passando por essa turbulência, né? Que o povo venha buscar mais a Deus, que o povo venha anunciar mais Jesus. E vamos orar para que Deus restaure a saúde de todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir depois. É com você, pastor Maxwell. Amém. Primeiramente, antes de orar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, meu amigo, mais uma vez, Deus, que Deus abençoe. Irmã Karine, foi uma satisfação estar junto com a senhora. Deus abençoe seu ministério. E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento que Ele nos concedeu. Querido Deus, eterno Pai, entramos em tua presença, Senhor, para te agradecer, Jesus, pelo dom da vida, te agradecer por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos permitiu viver. Obrigado pela tua palavra, que é santa e verdadeira. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor, presbítero Deus, que tem se dedicado, Jesus, para fazer estes programas com o intuito, Senhor, de alcançar as vidas, de trazer cura, Senhor, para a tua igreja, de ajudar, Senhor, na tua obra. Abençoe, Senhor, fortaleça os seus pés e continue abençoando sua vida, sua família. Deus, queremos te pedir a bênção pela vida da cantora Karine, seu esposo, sua família, continue abençoando tua serva, Jesus, para que ela continue sendo um canal de bênção na tua casa. Deus, te apresentamos os nossos governantes, os nossos pastores, nossa liderança, te apresentamos, Senhor, o presidente da República, Deus, todos os nossos governantes, que o Senhor possa dar, Senhor, sabedoria, Senhor, tirocínio, para que possam governar, Senhor, com justiça a nação. Te pedimos pela tua igreja neste momento, visita o teu povo, aqueles que ouviram, Senhor, aqueles que irão ouvir, aqueles que estão, Senhor, em letargia espiritual, que o Senhor acorde, Senhor, o teu povo, e que o Senhor possa fazê-los entender, Senhor, o teu propósito na vida de cada um. Meu Deus, alcance, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, o teu nome é Jeová Rafá, aquele que cura. Fica com a tua igreja, nos ajude a passar por essa turbulência. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E você que está aí na nossa live ainda, né? Você pode compartilhar, mesmo que chegou no fim, vai ficar gravado. Depois estaremos no YouTube também, colocando essa live no YouTube.
aonde vidas serão alcançadas daqui para frente mais ainda. Queremos aqui agradecer pelos 1000 visualizações do programa anterior e que você continue compartilhando para as pessoas essa palavra poderosa que é a palavra de Deus através desse programa. Que Deus te abençoe. Um abraço. Que Deus te abençoe. Amém.